Agora nós iniciamos cada uma das classes de antihipertensivos. Iremos ver os detalhes por trás de cada uma dessas classes. A primeira delas é os diuréticos. Diuréticos nós podemos ver, nós temos três classes. Os tiazídicos, representados aqui pela clortalidona, representado também pela hidroclorotiazida. Clortalidona, a dosagem terapêutica é de 12,5 a 25 mg uma vez ao dia. Hidroclorotiazida, 12,5 a 50 mg por dia, uma vez ao dia. Uma vez ao dia é uma terapêutica excelente, pois facilita a adesão do paciente. E quando é que ele deve fazer o uso desse diurético? Preferencialmente pela manhã. E por que preferencialmente pela manhã? Porque o diurético vai aumentar muito a frequência na qual o paciente vai ao banheiro. E se ele fizer o uso do medicamento à noite, por exemplo, ele vai ter que acordar várias vezes durante a noite. E nós sabemos que o sono é um dos fatores importantes para controle pressórico. Se você vai utilizar um diurético para diminuir a volemia e, consequentemente, controlar a pressão, mas esse diurético está sendo usado à noite e o paciente está diminuindo o tempo de sono, muito provavelmente essa perda das horas de sono vai compensar o efeito terapêutico do diurético. Nós temos também diuréticos de alça, a furosemida e a bumetanida. Furosemida, dosagem de 20 a 80 mg duas vezes ao dia. Bumetanida, 0,5 a 4 mg duas vezes ao dia. E nós temos os antagonistas da aldosterona, a espironolactona. A dosagem vai de 25 a 50 mg por dia, também numa frequência de uma vez ao dia. Os tiazídicos, eles são os diuréticos de uso preferencial. São os primeiros a serem utilizados. E por que eles são os primeiros a serem utilizados? Porque eles têm uma ação mais suave do que, por exemplo, os diuréticos de alça. A gente vai ver que os diuréticos de alça, eles apresentam um bloqueio da alça de Henle, de transportadores ionotróficos na alça de Henle, só que na alça de Henle nós temos uma grande capacidade de reabsorção de sódio. Nós temos uma grande capacidade de reter a água dentro do vaso sanguíneo. Ou seja, um diurético que age na alça, ele vai ter uma grande capacidade diurética e, dependendo do grau de hipertensão do paciente, ele pode ter problemas como, por exemplo, a hipotensão. Então, os diuréticos tiazídicos, eles são mais suaves, eles excretam um percentual menor de sódio, consequentemente, o volume diurético ele vai ser menor também. E eles apresentam também um maior tempo de ação. Essas são as duas razões pelas quais se usa o diuréticos tiazídicos preferencialmente, a primeira escolha entre os diuréticos. Nós temos também os diuréticos de alça. Os diuréticos de alça, eles são usados em que situações? São usados na insuficiência renal. Quando é que o paciente apresenta insuficiência renal? Quando os níveis de creatinina plasmática, eles são maiores do que 2 mg por decilitro, ou quando a taxa de filtração glomerular ela é menor do que 30 ml por minuto para um paciente de 1,73 metros quadrados. Então, nessa situação, é utilizado ou é preferível um diurético de alça. Também é utilizado um diurético de alça em situações de edema, ou seja, na insuficiência cardíaca ou na insuficiência renal, também é preferível utilizar um diurético de alça. Já os diuréticos antagonistas da aldosterona, como por exemplo a espironolactona, eles são utilizados associados aos diuréticos tiazídicos. São diuréticos muito fracos, são diuréticos que sozinhos não conseguem controlar a hipertensão. Então, geralmente são utilizados associados aos diuréticos tiazídicos. Aqui nós podemos ver os três locais de ação dos diuréticos. Então, nós temos a alça de Henle, a região ascendente da alça de Henle, ela é responsável por excretar sódio, potássio e cloreto. Vejam a quantidade de sódio que é excretada na porção ascendente da alça de Henle. 25% do sódio. Significa dizer que os diuréticos que agem aqui, por exemplo, a furosemida, ao inibir esse transportador, inibe a reabsorção de 25% do sódio, ou seja, uma quantidade muito grande de sódio vai permanecer na luz do túbulo renal e, consequentemente, da água também. Isso aumenta muito o volume urinário a ser excretado. Vejam por esse esquema que o diurético de alça, ao inibir esse transportador, ele não vai
apenas promover a perda de sódio, mas a perda também de potássio e a perda de cloreto. Por essa razão, é importante observar que, ao usar um diurético de alça, teremos que monitorar alguns íons, como sódio, como potássio e como cloreto. Nós vimos no início dos nossos casos clínicos que existiam exames complementares que mediram o sódio, mediram o potássio, e é exatamente isso que nós iremos avaliar no final dessa aula, se os fármacos eles influenciaram nos níveis de sódio, potássio plasmático. Já os diuréticos do túbulo contorcido distal, como por exemplo a hidroclorotiazida, eles irão inibir esse cotransportador de sódio, potássio e cloreto. Vejam que a quantidade de sódio eliminada vai ser em torno de 5%, evidentemente um volume urinário muito menor do que seria com os inibidores do transportador da alça de Henle. Aqui nós também teremos a perda de sódio e aqui nós teremos também a perda de cloreto. E a terceira porção do néfron, na qual vai agir os diuréticos, é no túbulo coletor. O túbulo coletor é onde age a aldosterona. A aldosterona é um inibidor do transportador que faz a troca do potássio pelo sódio. O que é que esse transportador do túbulo coletor faz? Ele faz com que haja perda de sódio com a reabsorção do potássio. E a aldosterona vai fazer o quê? A aldosterona vai fazer a inibição desse transportador. Consequentemente, o sódio vai ficar retido e o potássio vai ficar perdido. É isso que a aldosterona vai fazer. E nós vamos ver que a espironolactona, que é o diurético que age nessa região, vai antagonizar esse receptor e, consequentemente, vai antagonizar esse mecanismo. Por isso, esse diurético é chamado de poupador de potássio, porque o potássio que seria perdido, ele vai ser poupado, vai ficar retido no plasma sanguíneo. Então, nós temos aqui os três locais de ação. A furosemida vai inibir esse transportador, impedindo que o sódio, o potássio e o cloreto sejam reabsorvidos. Ele se mantém dentro dos túbulos renais e, consequentemente, juntamente com eles, é perdida a água, é perdida a urina que foi formada nos túbulos renais. Já a hidroclorotiazida vai inibir o transportador de sódio, cloreto, potássio. Consequentemente, também vai perder os íons, mas nós vimos no slide anterior que o percentual de sódio perdido é muito menor do que aquele que foi promovido pelos diuréticos de alça. E nós temos também a espironolactona, que vai antagonizar, como nós vimos, a aldosterona. Isso vai impedir que o potássio seja perdido e, consequentemente, o potássio vai ficar retido, poupando dessa forma a perda de potássio pelos túbulos renais. Aqui nós podemos ver qual é a lógica de se utilizar um diurético. Aqui está como exemplo os tiazídicos, mas todos os diuréticos têm essa mesma lógica. A diurese, a perda de líquido pela urina, vai diminuir o débito cardíaco. Consequentemente, como nós vimos, o débito cardíaco é um dos produtos da pressão arterial. Com a diminuição do débito cardíaco, nós temos diminuição da pressão arterial. Mas não temos a diminuição da resistência vascular periférica. A resistência vascular periférica permanece elevada, mas com a normalização da volemia, nós temos diminuição da resistência vascular periférica e também da diurese. Qual a indicação dos diuréticos tiazídicos? São utilizados para hipertensão arterial sistêmica. Óbvio que nós estamos falando dos tratamentos da hipertensão arterial sistêmica, então os diuréticos são utilizados para tratar hipertensão. Mas eles também são utilizados para diminuição de edema, já que a perda de líquido, já que a perda de volemia na diurese, o líquido retido nos tecidos também retorna para o plasma e esse plasma em equilíbrio é eliminado juntamente com a urina. Portanto, uma das indicações é para edema e também edema na tensão pré-menstrual. Qual é a contraindicação do uso dos diuréticos? Os diuréticos são muito seguros, são contraindicados para pessoas que têm hipersensibilidade ao princípio ativo ou aos componentes da fórmula farmacêutica. Mas isso não significa dizer que não tem reações adversas. Nós vimos que os diuréticos têm perda de íons, então perda de sódio, hiponatremia, perda de potássio, hipocalemia. É claro que nós estamos falando dos diuréticos tiazídicos. Diuréticos tiazídicos perdem sódio, perdem potássio. Os diuréticos de alça também perdem muito mais sódio, muito mais potássio. Mas os diuréticos do túbulo coletor, a espironolactona, por exemplo,
não perde potássio, ela poupa potássio. Então, em vez de ter uma hipocalemia, vai ter uma hipercalemia. Mas no caso dos tiazídicos, nós temos hiponatremia, nós temos hipocalemia e também temos hiperuricemia, ou seja, aumento de ácido úrico. Esse aumento de ácido úrico é importante clinicamente apenas para pessoas que têm gota. Se o paciente não tem gota, não tem propensão, não tem potencial de gota, não tem nenhuma repercussão clínica. Mas para pacientes que são acometidos pela gota, sim, o aumento do ácido úrico irá muitas vezes proporcionar o aparecimento da sintomatologia da gota. E por que os diuréticos tiazídicos aumentam o ácido úrico? Porque eles competem pelo mesmo transportador nos túbulos renais. O ácido úrico ele não é filtrado pelo glomérulo, ele é secretado por transportadores localizados na parede do túbulo renal. Consequentemente, quando nós temos um diurético tiazídico em administração, esse diurético ele vai competir com o ácido úrico por esse transportador. Como o ácido úrico não vai ser transportado, ele vai ser retido no plasma sanguíneo, nós temos aumento da concentração de ácido úrico. Os diuréticos tiazídicos também apresentam ou produzem distúrbios gastrointestinais, disfunção erétil e, em alguns casos, hipotensão ortostática. Então, é isso que deve ser observado no paciente hipertenso sob tratamento de diuréticos tiazídicos. Aqui nós podemos ver exatamente qual é a variação ou as complicações metabólicas induzidas pela hidroclorotiazida. Vejam que nós temos diversas dosagens, 12,5 mg ao dia, 25 mg ao dia, 50 e 100 mg ao dia. Então nós podemos observar aqui que com o aumento da dose, nós temos redução abaixo do eixo X, nós temos redução, acima do eixo X nós temos aumento. Então, com o aumento da dosagem, nós temos aumento da redução do potássio sérico, ou seja, hipocalemia. Quanto maior a dose de hidroclorotiazida, maior será a hipocalemia, ou seja, é uma complicação metabólica que é dose dependente. Aqui nós podemos ver também o ácido úrico, o urato, também é dose dependente com o aumento da dose. Aqui nós temos que de 50 para 100 a variação é muito pequena, então é como se houvesse uma saturação do transportador. Nós temos como aumento da dose, aumento da retenção de ácido úrico, aumento do urato sérico. E nós podemos ver também aqui uma outra complicação metabólica que é a hiperglicemia proporcionada pela hidroclorotiazida. Em dosagens baixas, nós estamos aqui vendo que nós temos uma hipoglicemia. Até 12,5 mg por dia nós temos uma hipoglicemia. Acima disso, com dosagens de 25 mg, 50 e 100 mg, nós temos uma hiperglicemia. E qual é a consequência dessas complicações metabólicas? No caso do urato, no caso do ácido úrico, a consequência é para pacientes que apresentam gota e também apresentam uma certa nefrotoxicidade. Já para o aumento do potássio sérico, a consequência é a astenia e também arritmias cardíacas, principalmente se o paciente faz uso de algum digitálico. E para a hiperglicemia, obviamente, nós temos a consequência mais séria é se o paciente ele for diabético. E nós podemos ver aqui já claramente qual é o mecanismo pelo qual ele aumenta a glicemia. Ele aumenta a glicemia porque a hidroclorotiazida induz uma diminuição da produção e da secreção de insulina. Com menos insulina, o paciente não tem como absorver pelos tecidos insulino-dependentes a glicose. Então, a hidroclorotiazida diminui o potássio, porque elimina o potássio pelas vias renais. A hidroclorotiazida retém ácido úrico, porque compete com ácido úrico pela sua eliminação. E também aumenta a glicemia, porque induz uma diminuição tanto na produção como na secreção de insulina. Nós podemos ver aqui quais são os parâmetros de efetividade e os parâmetros de segurança com relação aos diuréticos tiazídicos. Com relação aos parâmetros de efetividade, obviamente, é o controle pressórico. Nós podemos ver que as metas são 140 por 90 em alguns casos, para pacientes que apresentam hipertensão em estágios avançados ou pacientes idosos, a meta é 140 por 90. Mas para pacientes que apresentam estágios leves da hipertensão ou pacientes mais jovens,
a meta é 130 por 85 milímetros de mercúrio. Também um outro parâmetro de efetividade é o peso corporal. A diminuição do peso corporal significa que, de fato, o diurético está funcionando como deveria. E os parâmetros de segurança. Segurança e hipotensão. O paciente está fazendo uso do diurético para redução da pressão arterial, mas essa pressão arterial pode se reduzir além do que se espera, causando hipotensão. Hiponatremia, hipocalemia e hiperuricemia nós já vimos que são complicações metabólicas, principalmente da hidroclorotiazida. Também hiperglicemia, desconforto gastrointestinal e aumento da creatinina, que significa alguma lesão, alguma nefrotoxicidade. Você está gostando da aula até aqui? Você acha que o conteúdo que você está vendo é relevante? Então assine o canal, compartilhe com outras pessoas esse conteúdo, esse vídeo, e também não deixe de marcar o sininho, pois ele vai te notificar quando tiver novos vídeos. Aqui na tela está aparecendo algumas das minhas redes sociais. Se vocês quiserem me seguir, lá podemos trocar uma ideia e continuar a discussão que iniciamos aqui nessa videoaula.